Se você já começou uma dieta, a fazer um exercício ou qualquer rotina saudável e desistiu em poucos dias, pode ser que o seu problema não tenha sido a força de vontade. Vê se você se identifica com essa história. No domingo você decide que naquela semana sua vida vai mudar. E aí na segunda você começa com a alimentação toda bonitinha, consegue fazer exercício, leva a marmita para o trabalho, leva toda a comida que você vai comer ao longo do dia todo, mesmo ficando fora de casa o dia inteiro, e aí a segunda é um sucesso total. Na terça-feira você consegue manter toda a rotina nova que você resolveu implantar na sua vida. E aí na quarta já surge um compromisso inesperado. Na quinta você já chega em casa cansado, sexta já é praticamente início de final de semana, sábado e domingo é liberado, e aí no domingo você toma de novo a decisão de que na semana seguinte, aí sim a sua vida vai mudar de novo. Esse é um ciclo que muitas vezes se repete na vida de muitas pessoas, por vários dias e por várias vezes. Você pode ser uma dessas pessoas. E muitas pessoas identificam isso como falta de disciplina, como falta de força de vontade, como falta de foco, força e fé. E aí se classificam como preguiçosas, como fracassadas. E quando esse abandono no meio da semana, né, daquilo que a gente identifica que não deu certo e aí a gente precisa recomeçar, é visto como um fracasso, isso muitas vezes passa a fazer parte da nossa própria identidade. E aí esse fracasso em si passa a fazer com que a gente se veja como fracassado. Então um ato mal sucedido, que é esse fracasso, muitas vezes passa a ser visto como uma característica nossa de fracassado. Nesse contexto, o maior prejuízo não é largar tudo no meio, não é furar a dieta um dia, não é ficar sem fazer exercício 2, 3 dias. O prejuízo maior é a gente começar a acreditar que a gente é incapaz de sustentar uma mudança. O que acontece é um pouco mais complexo do que aquela explicação simplista de que falta foco, força e fé, que é um termo que eu tenho total desgosto por ele, mas que a gente vê muito sendo difundido em todos os lugares que a gente vai e todos os lugares que a gente acessa. A nossa cabeça sempre vai conduzir a gente para aquilo que dá menos trabalho, que exige menos esforço e que, portanto, faz a gente gastar menos energia. Então, quando a gente começa uma nova rotina que faz a gente sair daquilo que a gente chama de zona de conforto, o cérebro percebe que tem alguma coisa diferente e vai buscar voltar para a sua zona de conforto. E aí, quando ele encontra uma brecha, e às vezes é esse compromisso inesperado que faz a gente sair da rotina que a gente acabou de começar e tal, e voltar para aquilo que era antes, ele volta a ficar tranquilo. Então, a gente se acostuma muito mais à inércia, a estar no automático, a voltar para os hábitos que a gente teve a maior parte da vida, do que para continuar novos hábitos que a gente acredita serem melhores para a gente, mas que vão, obviamente, exigir esforço, principalmente no começo, porque são novos hábitos. E é por isso que um monte de coisa que a gente faz ao longo dos dias entra no automático. A gente dirige no automático, a gente escova o dente no automático, a gente amarra o sapato no automático, e muitas vezes a gente nem lembra que a gente fez, porque entrou realmente no automático. Por outro lado, a gente também mexe no celular toda hora, no automático. A gente abre a geladeira toda hora, no automático. A gente pega o celular e busca alguma coisa no aplicativo de delivery, no automático. A gente belisca o tempo todo e muitas vezes nem se dá conta por que está fazendo, no automático. E o cérebro não identifica e não diferencia o que é saudável e o que não é saudável. O que ele faz é automatizar o que acontece de forma muito repetida. E o que normalmente a gente repete mais é aquilo que é mais agradável para a gente, é aquilo que a gente acha mais legal fazer, que normalmente não são as melhores escolhas. Falando em escolha, a gente sempre aprendeu que os hábitos para serem sedimentados dependem principalmente de motivação. E a motivação até que pode ser importante. Mas a ciência do comportamento mostra outra coisa. Os hábitos também dependem muito do ambiente onde a gente está e onde eles acontecem. Imagina duas pessoas que querem passar a comer melhor.
Uma delas chega em casa e encontra fruta lavada, geladeira cheia, aquela variedade de alimentos saudáveis, um marido que colabora fazendo a comida, uma ajudante em casa que também ajuda ela a fazer as outras coisas que, portanto, não vão tomar muito do tempo dela. A outra chega em casa morrendo de fome, a pia cheia de louça, mas nada dentro da geladeira e um celular com aplicativo de delivery ali ao alcance das mãos. E aí eu te pergunto, quem vai parecer mais disciplinada? Eu imagino que você esteja pensando que a primeira tem muito mais chance de ser disciplinada, porque ela já está num contexto que facilita essa disciplina, né? Mas a nossa vida é assim. Às vezes, tudo conspira para que a gente consiga fazer o que a gente sabe que precisa fazer e que sabe que é melhor para a gente fazer. E às vezes, tudo conspira para que a gente não consiga fazer o que a gente sabe que é melhor para a gente. Essa é a nossa vida. Às vezes eu atendo pessoas que decidem que precisam, naquele momento, incluir atividade física na sua rotina. Mas tem pessoas que dormem pouco, que precisam acordar cedo, que trabalham o dia inteiro, que não têm tempo para incluir uma atividade física. E aí tomam a decisão de acordar 1 hora antes para fazer caminhada. Isso dá certo 1 dia, 2 dias, no terceiro dia já começa a cansar demais, e aí a pessoa não consegue sustentar esse novo hábito e acaba desistindo. E aí ela pensa, eu não tenho disciplina, eu não tenho jeito mais. Quando, na verdade, talvez a pergunta adequada seja, será que acordar 1 hora mais cedo é realmente a melhor solução? Será que não tem nada na rotina que dê para ser ajustada para incluir a atividade física num horário mais adequado, que vai ser menos pesado? Porque já é um novo hábito, né? E já é uma rotina muito atribulada. Então, mexer na rotina, muito provavelmente, vai precisar ser o primeiro passo para um ajuste e para conseguir sustentar esse novo hábito. Outras pessoas querem cozinhar mais, mas elas não têm hábito de fazer compras. Muitas vezes elas não têm tempo disponível para fazer comida em casa. Muitas vezes elas não planejam o seu cardápio e aí precisa descongelar uma carne para fazer, e aí quando ela chega lá para fazer, não tem a carne para fazer, porque ou ela não comprou, ou a carne está congelada. E aí tem criança esperando, marido esperando, ela mesma está com fome, o que acaba acontecendo? Pede uma pizza no delivery. E aí, para muita gente, isso cheira a falta de força de vontade, quando, na verdade, isso é só falta de planejamento. Então, muito provavelmente, o planejamento é o ajuste adequado a se fazer. Outras pessoas querem beber mais água, mas quando vai ver não tem água gelada, ou no trabalho esquece de levar a garrafinha, mas se for na geladeira, tem refrigerante gelado. E aí, o que ela vai preferir? Lembra que a gente falou ali atrás que o cérebro sempre vai para a opção mais fácil, e principalmente aquela que agrada mais a gente? Todos esses exemplos fazem a gente entender que é muito importante que antes de a gente criar um hábito, ou antes de a gente se propor a mudar um hábito, a gente reorganize o contexto para facilitar esse hábito de se tornar natural para a gente. Talvez você esteja tentando construir um hábito num contexto de vida que ainda não está preparado para sustentar esse novo hábito. Isso pode ser um pouco forte, mas eu já atendi pessoas que queriam, sabiam, sentiam necessidade, por exemplo, de fazer exercício físico. Mas a pessoa, naquele momento, trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Que horas ela ia conseguir encaixar o exercício? Mas ela fazia faculdade, então dali a um tempo ela ia acabar a faculdade e ia liberar algum tempo na agenda, né? Então, tem momentos em que não é possível a gente modificar grandes coisas, mas sempre é possível modificar pequenas coisas. E tem vezes em que é possível modificar várias coisas desde que a gente abra espaço para essas coisas, mudando um pouco o contexto para facilitar que essas coisas entrem na nossa rotina. E aí eu vou fazer uma analogia com a natureza para tornar isso um pouco mais compreensível. Muita gente tenta plantar alguma coisa num solo totalmente seco. E aí culpa a semente. O problema, às vezes, não é a semente. Às vezes, o problema é o solo. Nesse exemplo, o hábito é aquilo que a gente está querendo plantar. E a organização da vida é o solo. Então, percebe que o hábito é a consequência de uma vida mais organizada? Durante muito tempo, disseram pra gente que primeiro a gente cria o hábito e depois a vida melhora. Mas a minha experiência na clínica mostra outra coisa.
Porque sim, algumas pessoas conseguem com mais facilidade introduzir um novo hábito e ter a bendita disciplina para manter esse hábito e incluir ele na rotina e tornar isso natural na sua vida. Mas isso é uma minoria, e isso tem muito mais a ver com características da própria pessoa do que força de vontade ou motivação. Na verdade, o que eu já percebo há muito tempo é que quando a gente reorganiza a vida, os hábitos vão encontrando espaço para se encaixar na nossa rotina, porque tudo está interligado. Quando a gente vai introduzindo micro hábitos que melhoram a nossa qualidade de vida, a gente percebe, por exemplo, que dormir melhor facilita a gente de fazer exercício. Obviamente, planejar as compras facilita a gente a comer melhor. Diminuir o estresse reduz a nossa necessidade de compensar tudo na comida. Ou seja, organizar o ambiente facilita a gente fazer boas escolhas. E aí é que o hábito deixa de ser uma batalha diária. Ele passa a ser uma consequência natural de um upgrade que é mais abrangente, percebe? E é por isso que eu acredito que a saúde não começa na dieta. Passa pela dieta, mas não começa nela. Ela começa na forma como a gente organiza a vida. Bom, então hoje a gente falou um pouquinho que o problema não é exatamente a falta de força de vontade, mas tem uma crença que talvez seja ainda mais prejudicial: a ideia de que o alimento é inimigo. Na nossa próxima conversa, a gente vai falar um pouco sobre por que esse pensamento é justamente o que pode afastar a gente da saúde que a gente tanto procura. E se você percebe que não precisa de mais uma dieta e sim uma reorganização da sua rotina, vai na descrição do vídeo e olha lá meu plano de reorganização em saúde integral, que eu acho que você vai gostar. Até nossa próxima conversa.